Nossa proposta hoje, bíblica, está versando sobre o texto de Atos, capítulo 2, versos de número 42 até 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Tudo em comum. Esse é o tema da nossa reflexão. E diz assim o texto: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Tudo em comum. Quando nós olhamos para esse texto e lembramos do que foi a igreja primitiva, nós bem sabemos que era de fato não um lema, uma realidade, era algo concreto, de fato. As pessoas viviam tudo em comum, tinham tudo em comum, criam de igual modo, todos na mesma projeção. Eram submissos todos em comum à liderança, à designação que Deus havia e estava traçando. Todos viviam, dividiam, partilhavam, desenvolviam as suas vidas em comum. Desde aquela época, ou podemos dizer antes daquela época, as pessoas já tinham, como as pessoas continuam tendo, uma tendência individualista. As nossas posturas, elas são personalistas, exclusivas. As pessoas gostam de roupas únicas, gostam de ter cores ou, diante das circunstâncias, objetos que sejam únicos, personalizados. Assim fazem nos carros, assim fazem nas motos, assim fazem nos helicópteros, nos aviões, assim fazem nos ambientes comuns, as suas casas, nos seus quartos, as suas próprias roupas. E mesmo que isto gere um custo maior do que o convencional, vale a pena porque as pessoas pensam que aquilo não haverá alguém que possa ter, usar igualmente, que possa ser dividido. Aquilo é só seu. E esse senso não estão nas coisas, estão também no senso diretivo da vida, os espaços exclusivos. Nós conseguimos ver espaços comuns, mas há espaços exclusivos, VIPs, dedicados a alguns em especial. Nós tínhamos dentro da igreja anglicana ou dentro da igreja territorial inglesa o espaço para a monarquia. Existem hoje algumas igrejas que existem espaços para VIPs famosos. Existem hoje vários lugares em que há exclusividade para alguns. E essas pessoas têm o livre acesso de fazer o que quiser nesse espaço, mas pertence a eles. Diante da vida, então, nós hoje segmentamos o que era completo, inteiro. E o que era proposto de Deus nessa inteireza, que todo homem, em todo lugar, pudesse ser estendido como expressão viva do corpo de Cristo, como expressão viva do próprio Cristo, como reflexo da sua graça e da sua glória. A igreja, ela continua sendo o que Jesus foi na terra, uma referência bem clara, propícia do amor de Deus.
E depois da igreja primitiva, a sequência da igreja, a nós, discípulos de Jesus, também o desejo de continuar sendo faróis nesse mundo em trevas, astros no mundo, na escuridão. O contexto é a vivência e o propósito de Deus se revelando visivelmente para todos aqueles que estejam à volta. Então, na dimensão de Deus, não existe exclusividade. No olhar de Deus não existe separação. A projeção de Deus é que todos, em todos os lugares, possam usufruir do mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. A visão de Deus é que todas as pessoas se salvem, mas só se salvarão aqueles que crerem, aqueles que buscarem, aqueles que se arrependerem, confessarem, aqueles que procurarem viver segundo a vontade de Deus. E é por isso que nós olhamos para a Bíblia e percebemos que o registro histórico aqui de Atos mostra uma igreja comprometida com Deus, comprometida nos valores de Deus, comprometida na prática singela daquilo que é Deus. E é por isso que nós vemos algumas coisas sendo desenvolvidas aqui. No verso 42, o texto diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles viviam um entendimento daquilo que estava sendo pregado. Eles procuravam viver o ensino como algo vital para suas vidas. Como nós temos vivido hoje isso? Como tem sido o nosso propósito de crescer espiritualmente? Como eu e você encaramos hoje a palavra de Deus? Como eu e você hoje vivemos segundo os desígnios de Deus? Conscientes? Explorando cada vez mais? Descobrindo evidências dessa direção de Deus para nós? Temos nos interessado e contagiado a outros para que também vivam esses valores e tenham também essa dimensão e possam se encaminhar nessa proposta, nessa direção, nessa visão? Naquela época, haviam pessoas que estavam procurando dar o alimento espiritual. E as pessoas, a igreja que crescia, embebecida por esse alimento, alcançável por esse alimento, fortalecidas por esse alimento, fazendo valer com que este alimento espiritual gerasse a combustão necessária para que o seu coração continuasse firme no Senhor. A máquina que pudesse gerar o movimento da alma no exercício espiritual sequente, entendendo que precisavam cada vez mais entender Deus, compreender mais os seus propósitos, para se fazerem dispostos a exercer a sua vontade. Mas ainda no versículo 42, além de perseverarem no ensino dos apóstolos, o texto diz que eles também viviam a perseverança na comunhão. Não é fácil viver em comunhão. Nós encontramos logo obstáculos nos primeiros movimentos. Ter coisas incomuns podemos, mas à distância, não junto. Nós podemos torcer para o mesmo time, mas torcer junto, no mesmo ambiente, cada um tem um jeito de torcer diferente. Tem gente que torce de costas para a televisão. Tem gente que torce usando a mesma roupa todas as vezes que o time vai jogar. Tem gente que torce falando mais do que o narrador. Tem gente que torce calado, fechado, que não abre a boca, que não fala nada, que não aceita nada, parece que está emburrado do início ao final do jogo. Tem pessoas que ficam gritando qualquer coisa, se apavorando, gerando sustos em outras. Cada um tem um formato. Então torcer à distância é possível, mas torcer junto, mesmo pelo mesmo time, e agora numa projeção de um time comum ao país,
já é diferente quando nos esbarramos, quando as nossas individualidades chegam ao outro, e que às vezes incomodam pela diferença. Então, temos coisas em comuns, mas não vivemos a comunhão. Porque a comunhão exige o esbarrar, exige o encostar, exige o acochar, exige estar vivendo um do lado do outro, na mesma direção, sob o mesmo ângulo da graça de Deus. Mas nós não estamos preparados para lidar com isso, porque o nosso coração exclusivista, individualista, hedonista, ele tende a criar movimentos para poder libertar-se dos outros, para poder desenvolver mais o que ele pensa, ou deseja, ou o que ele acha que deve ter de direito. E nisso, nós conseguimos ver que a dinâmica ela é separatista, e não em comunhão contínua. Perseverar na comunhão é ter convicção de que o caminho é esse, de que não há outro propósito senão estar junto e viver não uma massa humana, mas um propósito que começa numa batata, que nasce lá no campo, e que Deus traz como que a panela, para poder passar pelo fogo e depois ser amassada, e junto com aquela outra batata, e a outra batata, e a outra batata, formar uma só substância, formar um purê de batata, formar a essência, o conteúdo que vai se espaçando com os outros e se tornando o mesmo, para que a essência continue sendo a mesma. O Jesus de Nazaré, o Senhor dos Senhores, que está comigo e que está com você, testifica na nossa comunhão o que somos, o que vivemos, o que reproduzimos, o resultado da nossa fé. E é por isso que nós conseguimos perceber que essa perseverança, ela é intencional, é ter desejo, mesmo esbarrando em limites, mesmo encontrando as individualidades, mesmo não sendo o que nós gostaríamos que fôssemos, ou que o outro fosse. A perseverança é o desafio da comunhão. E é ela que persevera não para só alcançar a comunhão, mas manter a comunhão. A perseverança é o elemento-chave para poder manter o que nós somos em Cristo, cotidianamente. O versículo de número 43 retrata assim. O versículo 42, a parte final, diz ainda que perseveravam também no partir do pão e nas orações. Haviam 4 propósitos nesse versículo 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, e eles perseveravam também no partir do pão, dividindo o que às vezes o outro não tinha. E a conta não era de subtração, a conta era de adição, às vezes de multiplicação. O que eu tenho não é só para mim, eu tenho também e posso dividir com o meu próximo, multiplicar para o meu próximo, alcançar o meu próximo. Então, eu precisava perseverar nessa partilha do pão, nesse caminhar em que todos pudessem viver pelo menos o básico, como disse Jesus, do homem viver pelo menos o próprio pão. Nem só de pão viverá o homem, mas a partir do próprio pão, para poder alcançar a perseverança nas orações. Veja, o contexto espiritual contido no versículo 42, ele começa e termina no âmbito espiritual. Começa falando sobre a submissão ao ensino dos apóstolos e termina nas orações, permeando a divisão, o partilhar do pão e a comunhão com os irmãos no dia a dia. Poderíamos dizer que esse versículo 42 é um versículo perfeito, que traz não só 4 perspectivas para a comunhão, mas retrata no olhar da vida fundamentos que todos deveriam ter a todas as situações que viverem.
Mas o versículo 43 continua reafirmando, dizendo: em cada um havia temor. Não era uma perseverança apenas aparente, havia sinceridade de alma. Esse temor do versículo 43 não era restrito à visão do coletivo, mas o texto especifica a junção. Faz o caminho inverso do purê de batatas, do purê para as batatas, para a batata, para aquele lugar. Cada um de nós saindo das suas casas, de onde moram, para se unir aqui e estar aqui. Cada um que vem, vem com temor. Cada um que vem, vem com propósito. Cada um que vem, vem com uma dinâmica de fé. E quando chega aqui, o retrato disso é o coletivo, onde cada um é contemplado, cada um é valorizado, cada um se estabelece no seu horizonte de dons, da sua vocação, do seu chamamento, do seu ministério, e que faz diferença na força. A parte de cada um vai gerando um todo maior pelo envolvimento e a essência desse envolvimento. Então, cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. A liderança continuava manifestando o que Jesus fez entre nós. E nesse contexto, as pessoas viam a autoridade e reconheciam, através desses feitos extraordinários, esses sinais, todas as coisas que eles mesmos professavam. A dinâmica do que eles ensinavam, do que eles viviam, era a base para que aqueles irmãos e aquela igreja continuasse a desenvolver. O versículo de número 44 diz que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles criam e viviam uma irmandade em que os elementos presentes na vida eram elementos presentes na história, em que cada um vivia, retratando parceria uns com os outros. Então, imagine, uma vez eu fazendo uma visita na África, encontrei uma casa que tinha 2 sacos de arroz. Isso é uma preciosidade, até porque quem muito ganhava bem naquela região eram os professores, e um professor ganhava 1 saco de arroz por mês, era o salário dele, cerca de mais ou menos $38. Então, ter 1 saco de arroz em casa é ser uma pessoa dotada de bons ganhos. E aquela pessoa, aquela família tinham 2 sacos de arroz visíveis, até porque a casa não tinha cômodos, era um cômodo só, um espaço comum. E aqueles 2 sacos se tornaram base para uma tábua para se tornar o sofá da casa. Então nós nos sentamos ali sobre os 2 sacos de arroz. E quando nós sentamos, a pessoa que estava comigo disse: você ganha muito bem, você é uma pessoa privilegiada. E ele disse: nós somos, porque aqui nós temos 18 casas ao entorno, só eu trabalho, só eu ganho. Então o arroz não é só para mim, o arroz são para as 18 casas que estão aqui. Por quê? Perguntou a pessoa. Porque eu aprendi lá em Atos 2, quando me converti, que se Deus me dá algo, Ele não me dá só para mim, Ele me dá para que eu possa abençoar aqueles que também estão comigo na mesma empreitada da vida. O que ele tinha ali? 2 meses de salário. E o que representava aquilo que ele estava fazendo? Ele disse: olha, eu trabalho numa escola e eu desenvolvo um trabalho paralelo numa outra escola. Então eu saio de casa de madrugadinha e chego em casa de noite. E eu tenho 2 salários. E tem sido até então suficiente para poder abarcar a única refeição dia que às 14h30 aquelas pessoas desenvolvem. Eles sentam à volta do fogão, que são panelas colocadas no chão com fogo, e assim aquele arroz, normalmente só arroz, não tendo nada mais, é colocado em
tigelas em travessas, e cada tigela ou travessa daquela, uma casa vai consumindo, comendo com as suas próprias mãos. E aquela refeição dia, provida por essa pessoa, com o sentimento de ter tudo em comum. O que ela recebia não era para ter mais para sua casa, ou seus filhos, ou a sua esposa, mas ele entendia para aquelas casas diretas que estavam à volta. Mas a pessoa perguntou: e aí, isso vai ser sempre assim? Ele disse: não, porque hoje os nossos filhos estão aprendendo na escola e daqui a pouco eles serão professores. E eles vão multiplicar isso, vão multiplicar mais sacos de arroz, não para a comunidade aqui, porque eles já têm o que precisam, mas outras comunidades mais, que continuam vivendo a carência de ter uma porção de arroz por dia para se alimentarem. O olhar dele era: nós precisamos e podemos fazer mais, mas não queremos para nós, para a nossa casa, nós queremos abençoar os outros africanos, as outras comunidades, as chamadas tabancas, lugares em que há essa aglomeração de pessoas na África. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a pensar que realmente esse é o valor de Deus em nós. O nosso pensamento no coletivo e não no individual, no que eu posso tirar de vantagem, ou só receber para mim ou para os meus, mas o que eu posso fazer ainda mais para outros. Quando alguém que tem visão social recebe presente de Deus, os olhos brilham, mas não brilham porque estão lacrimejados pela projeção pessoal, pelo ganho pessoal, mas como resposta de Deus, às vezes até de uma oração, de outras necessidades que a partir dali vão sendo desenvolvidas. Se a gente começa a entender que no projeto de Deus, aquilo que nós recebemos não é só para nós, mas também para outros que ao seu tempo vão receber, que ao seu tempo nós seremos apenas canais na distribuição, nós entendemos o que Deus tem feito ao longo dos séculos, estabelecendo a sua graça, a sua generosidade sobre as pessoas. Então é preciso que você entendamos que este versículo não pode ser desprezado. Ele aqui está marcado com várias cores, para que eu possa sempre me lembrar do que estava ali na igreja primitiva. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Atos 2,44. Todos tinham tudo em comum. Todos viviam assim. Criam e se posicionavam assim. Versículo 45, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Eu tenho muito, o que eu faço? Eu não preciso de tudo isso, eu vou desfazer desse muito e vou dividir para quem precisa. Eu vou estabelecer de forma coerente além de mim. Mas hoje o que as pessoas pensam? Elas pensam o contrário, quanto mais melhor. Porque elas pensam que elas podem usufruir cada vez mais dos bens para poder ter uma vida cada vez melhor para si mesmo. Quando a gente começa a entender a vida, que nós vamos passar, que a nossa vida é passageira, que a nossa história é limitada, nós começamos a ver o que de fato Deus pode fazer com aquilo que nós temos. E quando nós temos consciência disso, nós não nos apegamos a essas coisas. Nós temos a segurança de que Deus nos dá, provê sempre o que nós precisamos e na dinâmica dele mais do que nós precisamos para que nós tenhamos a honra de abençoar aqueles que necessitam. Se eu creio e tenho um coração sincero, eu não me apego a nada. Eu não tenho nada como meu. Mas eu entendo os propósitos de Deus. Só que eu não posso ser inconsequente. Eu não posso fazer do jeito que eu acho que devo, porque não vai funcionar. Se eu dissesse, eu estou com uma nota de R$100 no meu bolso esquerdo, estou com uma nota de R$200 no meu bolso direito,
E eu pergunto, quem quer? Você talvez dissesse, eu não vou levantar a mão porque não vai ter nota de 100 e muito menos de 200. Mas se você fosse alcançado por essa pergunta, eu não vou fazer de novo porque alguém pode levantar a mão. Você levantaria a mão ou não? Talvez você levantasse e disse, eu quero ver o que vai acontecer. Ou talvez você levantasse assim, não, eu quero esse 100, 200. A questão por detrás é, você está precisando ou não? Se eu dissesse que tivesse mais para dar a cada um, ou uma quantidade maior, o ímpeto do nosso coração é sempre obter, mesmo que nós não precisemos. Uma vez, quando criança, estava no colégio onde foi feito um festival de um determinado refrigerante. Naquela época, aquela fábrica, aquela indústria estava promovendo aquele refrigerante. Antes conhecido por um nome, agora um novo nome, uma nova roupagem na garrafinha, na lata, e uma proposta diferente, em que as pessoas pudessem, dali para frente, considerar aquele refrigerante como um bom refrigerante e que pudessem ter as suas mesas. Então, naquele colégio, recebemos lá inúmeras latinhas de refrigerante para que todos os alunos pudessem beber à vontade. Enquanto iam aqueles na fila e pegavam uma latinha e saíam da fila, existiam aqueles que abraçavam e tentavam levar a maior quantidade possível de latinhas para algum lugar, para poder tomar o que conseguisse, é claro, e ficar ali depois dizendo assim, poxa, eu não vou aguentar tomar tudo que eu tomei, que eu trouxe. E alguns até passarem mal depois na sequência das aulas pós o intervalo dado. Nós somos assim, nós queremos até entornar, até passar mal. Na dinâmica da nossa vida a gente não consegue colocar limite. Se é de graça e é bom, a gente está dentro. Se é dado e é bom, vou receber. E quanto mais, a gente diz melhor. Mas sabe, na dinâmica nossa, nós não temos limite para as coisas, porque nós não pensamos nos outros. Tudo bem que nós temos aí uma promoção de uma empresa, então eles tinham para fazer ali e tantos outros lugares. Mas uma vez participando de um evento em Cuba, eu vi os nossos missionários de manhã cedo não tomando café da manhã. Eles pegavam os pratos, com tudo que podiam colocar dentro daquele prato, né, sobre o prato, pão, bolo, biscoito, faziam aquele prato bastante ondulado, chegavam às suas mesas, de forma muito discreta, pegavam cada item daquele que tinha no prato, colocavam dentro de uma sacola e ficaram em jejum naquela manhã. Porque na cabeça deles, eles iam comer quase aquilo tudo que eles pegaram, ou tudo que eles pegavam. Já que eles tinham o direito de pegar e tomar aquele café, eles pegaram, colocaram no prato e depois colocaram dentro da sacola, porque eles queriam que os seus filhos pudessem comer, experimentar aquele biscoito, pudessem experimentar aquele bolo, pudessem experimentar aquele tipo de pão, pudessem experimentar algumas outras coisas que estavam ali. Porque ali, 50 famílias missionárias, 50 casais missionários, de várias faixas etárias, nunca tinham ido a um hotel na vida, nunca tinham tido oportunidade de dormir num quarto com ar-condicionado e de ter um banheiro só para eles, ou banheiro, porque em Cuba, pode parecer exagero, não existem banheiros nas casas. Muito das habitações, as pessoas usam um matinho, velho companheiro de pessoas antigas aqui no interior. E é exatamente assim uma realidade que ainda é por lá, na grande parte das casas, famílias de moradores. O que há nesse
o olhar da mãe, do pai que ali estava, pensar nos outros, pensar naqueles que não podiam estar ali, pensar naqueles que nunca tinham tido oportunidade de experimentar um biscoito de maisena, por exemplo. Porque lá em Cuba não tem supermercado, não tem mercearia, não tem farmácia, não dá para você sair e comprar alguma coisa. O que você tem é o governo que dá, e com limites que são estabelecidos. Sabe, pode talvez parecer para você assim, isso é um pai, uma mãe, querendo oferecer algo de bom para o seu filho. Mas ele podia ter aproveitado o final de semana e depois ter chegado em casa e ter dito para o filho assim: olha, foi maravilhoso, eu comi coisas maravilhosas. Eles pensaram: eu vou ficar de jejum e eu vou levar as coisas que eu poderia comer aqui, para que outros também tenham esse sentimento que nós estamos tendo, do que Deus está provendo para nós. Quando a gente começa a entender e ter tudo em comum, a gente começa a pensar no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e não só em nós mesmos. A gente começa a prover coisas não só para nós mesmos, mas para o outro, e para o outro, e para o outro. Nós começamos a andar, a seguir, e a caminhar, e a levar uns aos outros. Nós não procuramos caminhar na frente ou atrás, a gente caminha do lado. A gente vai esforçando com um com o outro, puxando aqueles que mais precisam, dando força, firmando os passos dessas pessoas. O texto continua dizendo ainda, versículo 45, e perseverando de comum acordo todos os dias do templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Sabe, ter alegria nas nossas vidas é difícil. Comer com alegria, às vezes, não é tão fácil. Até porque nós reclamamos muito com as coisas que temos. Por melhor que alguém possa fazer, às vezes tem gente que não consegue se sentir satisfeito. Como pode reclamar de algumas coisas? Mas é o senso de vida dessas pessoas, reclamam de tudo. Não conseguem se satisfazer com as coisas que têm, não conseguem se satisfazer com as coisas que recebem. Veja que mais uma vez está a palavra perseverança. O versículo diz: e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo. Todos os dias eles iam no templo para ouvir, entender e aprender a palavra de Deus. Todos os dias partiam pão em casa, comiam com alegria, porque Cristo era a razão de viver dessas pessoas. E essa alegria brotava do coração e da alma satisfeita em Deus. E essa alegria gerava simplicidade de coração. Ninguém queria ser mais do que o outro. Todos se colocavam de comum acordo numa vivência e persistência comum. Por isso o versículo de número 47 diz que eles louvavam a Deus todos os dias e contaram com o favor de todo o povo. E o Senhor fazia cada dia com que esse número crescesse. Quando eu penso que essas pessoas louvavam a Deus todos os dias, eles reconheciam o que Deus fazia, porque o louvor é o reconhecimento que Deus faz. Todos os dias eles se nutriam com as ações de Deus, de ontem, de hoje, de agora, e eles moviam o coração na simplicidade do que eles eram e de como se mantinham uns com os outros. Quando nós temos a simplicidade no coração, a harmonia ela ocorre, porque a gente consegue se moldar facilmente um ao outro. Mas quando aparece arrogância, soberba, altivez, orgulho, começa a haver uma série de formas que vão espetando umas às outras. Recentemente eu vi 2 porcos espinhos, e um estava dentro de um buraco,
e tinha ali água para beber. E o outro porco-espinho estava tentando entrar naquele buraco para beber também. E ele tentou várias vezes, mas ele chegava e espetava o espinho do outro. E olha que ele nem armava para tirar. Estava in natura, descansando sobre o animal. Então não dava para entrar. E ele insistia, insistia, insistia. Parece que a pessoa, o porco que ali estava, o porco-espinho, quanto mais insistia, mais estava. Até que, um dado momento, depois de tomar quase toda a água, o porco-espinho saiu daquele buraco. E aí o outro entrou. Sabe, às vezes nós somos tão egoístas, nós somos capazes de beber toda a água do outro. Não importa, importa a minha sede. A gente fica todo espetado, quem quer chegar perto de nós. Não leva um espinho, leva uma patada, leva um desaforo, leva uma bronca, leva um mau humor, leva uma postura arrogante. A gente é espaçoso demais. A gente não consegue se permitir estar mais perto. E quem tenta passar pelo cerco da nossa arrogância sofre mais do que a gente imagina. Se podemos pensar tudo em comum, não há exceções aqui. Por isso, Atos 2, 42 a 47, estabelecem para nós posições que devemos tomar na nossa vida. E mesmo não sendo a igreja primitiva, nós não podemos esquecer que continuamos sendo a igreja, que continuamos sendo o corpo de Cristo, que continuamos norteando ao mundo os valores de Cristo. Aí eu me pergunto, quais são os valores que hoje nós impetramos no mundo que vivemos? Como vivemos? Nossa petulância, às vezes, é muito grande. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente consiga realinhar tudo em comum, como foi a igreja primitiva e como deve continuar sendo a igreja, o corpo de Cristo. E a nós, honrados por esta condição de sermos, pela nossa fé, essa expressão viva do corpo de Cristo, apliquemos a cada dia esses princípios sobre a nossa história. Amém? Vamos orar? Senhor, eu não sei, mas é possível que nesta noite, não só as pessoas que estejam aqui neste culto presencialmente, mas aqueles que estão, ó Deus, nos ouvindo, nos acompanhando online, ou que algum dia terão acesso a este culto, eu não sei o que passa no coração de cada um, como eles realmente veem e se veem como igreja, mas fazer uma radiografia da igreja primitiva, de poder analisar ponto a ponto os valores, os princípios que foram absorvidos e praticados, torna para nós um desafio grande a manutenção, o seguimento destes valores, desses princípios. É por isso que nesta noite nós te pedimos misericórdia, para que o Senhor possa tratar o nosso coração, para não ser como aquele porco espinho, mas ser como aquele professor na África, para que possamos, ó Deus, entender que a missão da nossa vida não é só para nós, que o que temos não é só para nós, que o que conseguimos não pode ser só para nós, que as coisas que o Senhor viabiliza para nós também precisam ser estendidas a outros. Nos ajude, ó Deus, a lembrar daquelas famílias missionárias naquele hotel, que pegaram e colocaram naquelas sacolas o que eles queriam que os seus filhos, seus vizinhos, seus outros irmãos também pudessem conhecer e experimentar. Senhor, nos ajude a ter sensibilidade verdadeira pelos nossos semelhantes, empatia, Senhor, amor,
para que nós possamos, no dia a dia, ter um coração simples, Senhor, simples, porque o que é a nossa vida, o que é a nossa trajetória, senão um entendimento mais objetivo de que somos pó da terra, barro. Nós não temos nada, não levaremos nada. Tira a arrogância, a altivez, o orgulho do nosso coração, a individualidade, esse senso hedonista, a usura, Senhor. Tira de nós, para que possamos ter amor, verdade implícita do Senhor em nós, cotidianamente, para que este amor seja a maior dádiva expressa da nossa vida ao nosso semelhante, em tudo e em todos os lugares. Visita-nos, Pai, neste momento, e dispensa esse entendimento sobre cada coração, para que possamos viver tudo em comum, como a igreja primitiva viveu, como Jesus viveu, e como o corpo do Senhor nesta terra deve continuar vivendo. Fala-nos, mexe com a nossa vida. Nós assim oramos, Senhor, pedindo-lhe perdão pelas nossas falhas, pela nossa arrogância, pelo nosso egoísmo. Te pedimos também que o Senhor visite os nossos adolescentes lá no sítio, Senhor, que de hoje até domingo estarão ali em retiro. Use os preletores, use, ó Deus, a vida de cada facilitador, cada conselheiro, cada monitor, para que eles possam perceber o cuidado do Senhor sobre eles e voltar para as nossas casas ainda mais edificados em Cristo Jesus. Pedimos pelo restante desse final de semana, que o Senhor possa continuar gerando entendimento e clareza para nós, porque o teu corpo, ele também é concreto nos nossos dias, a partir de cada discípulo do Senhor. Gere em nós, Pai, essa consciência. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.